Lucas 1:80, vamos lá, vamos ouvir a palavra de Deus? Lucas 1:80. Diz assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Eu vou ler novamente. E o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa tarde. A gente não está aqui só para ouvir palavras belas ou palavras que empolguem a gente, não. Agora é momento de ser alinhado, Senhor. A Tua palavra tem o poder como uma espada penetrante de dividir, Senhor, o espírito, a alma, de trazer revelação para a minha alma, para a minha vida, para a semana que está chegando, para os meus desafios pessoais, para os medos que tenho, para as angústias, para as mentiras. Revela, Senhor. A Tua palavra, ela é uma bomba num coração que nos torna e nos confronta a avançar. Fala conosco. Amém e amém. Esse texto de Lucas 1:80, ele está falando de João Batista. Está dizendo que João Batista cresceu em robustez, em vitalidade, em espírito. E esse crescimento se deu no deserto. E ele ficou lá até o dia que o Senhor o chamou para a grande manifestação do seu ministério. O que eu queria tratar com vocês aqui, de uma forma bem rápida, é a respeito dos períodos anônimos da nossa vida. Períodos assim, que a gente queria ter um pouquinho mais de destaque, um pouquinho mais de glória, um pouquinho mais de sucesso. Mas em outras palavras, quando a gente lê Lucas 1:80, parafraseando esse texto, é como se o autor dissesse, o menino João esteve anônimo até o dia que Deus o manifestou. Ninguém o conheceu. Veja, ninguém o conheceu, ele não era famoso, mas o texto diz que mesmo no deserto, sem que ninguém o conhecesse, ele estava crescendo em robustez e em graça. Porque Deus, Ele trabalha sempre na preparação. Se nós não aprendermos a amar a palavra de Deus, nós nunca vamos entender como Deus pensa. É por isso que ler a Bíblia, conhecer a palavra é tão importante, porque tem horas que nós estamos achando que Deus vai agir de um jeito e não faz parte do caráter de Deus agir a forma como nós estamos esperando. A forma como Deus trabalha é, Ele nunca te glorifica, Ele nunca te honra sem antes te preparar. Nunca. João cresceu no deserto, no anonimato, não tinha aplauso, não tinha plateia, não tinha glamour, não tinha ostentação. Aparentemente fora dele nada estava acontecendo, mas ele estava crescendo. Ele estava crescendo até o dia que o Senhor falou, vai lá e se revela ao mundo. Vai lá e ensina a todos o que eu ensinei para você. Nós temos que aprender que Deus nunca vai manifestar a glória dele sem antes nos preparar. E se nós tivermos um problema com essas fases e esses momentos de anonimato, onde está todo mundo despontando e eu não, está todo mundo desenvolvendo e eu não, está todo mundo casando e eu não, está todo mundo arrumando emprego e eu não, está todo mundo entrando na universidade e eu não, está todo mundo que começou comigo despontando e eu não. E eu estou no anonimato, todo mundo mostrando o que está comprando, casando, fazendo. A internet hoje nos seduz, porque a vida de todo mundo está estampada lá, e nós olhamos lá e logo começamos a fazer essa maldição, que é comparar. Deus nos fez para ser únicos, e nós logo queremos ser como todo mundo. Se Deus me deu um jeito único, uma forma única, a beleza da minha vida está em ser eu e não ser outros. Mas parece que ser a gente é uma porcaria, parece que assumir quem eu sou, a gente tem vergonha da voz, tem vergonha da altura, tem vergonha do cabelo, tem vergonha do corpo, a gente tem vergonha, nós nos odiamos, porque sempre o melhor é o outro, só que nunca vamos ser bem-sucedidos enquanto tentarmos ser os outros. Mas esse problema de anonimato é terrível, porque o fato de nada estar acontecendo comigo, significa que parece para mim nada está acontecendo, mas você tem que entender que muitas vezes Deus está mais preocupado em fazer algo em você do que para você. Tem horas que Deus está mais preocupado em gerar algo em você do que através de você. João estava no deserto.
ninguém o via, ninguém olhava para ele. Ele não tinha aplauso, ele não tinha discípulo, mas a Bíblia diz que ainda naquele anonimato ele estava crescendo. Não significa que você está anônimo, sem nada acontecer, entre a multidão e não há destaque algum, significa que Deus não está tratando você. Isso é um padrão quase que bíblico. Se você for olhar para a vida além de João Batista, a vida de José, José fica 12 anos dentro de uma prisão. Ele revela um sonho, interpreta um sonho, esquecem dele, e ele fica 12 anos esquecido. 12 anos. 12 anos não são 12 dias, 12 anos esquecido. Como um preso. Esse camarada não endoida, esse camarada não renuncia à fé, porque ele sabe que Deus tem um propósito. Se você for observar Moisés, ele é o príncipe do Egito, ele fica 40 anos morando no palácio, com 40 anos ele mata um egípcio e tem que sair fugido do Egito. O chamado de Moisés não se dá logo depois, quando ele mata o egípcio. O chamado de Moisés se dá 40 anos depois que ele foge. Ele vai para o deserto de Midian, ele se torna um pastor de ovelhas. A vida de Moisés, durante 40 anos, ele foi um príncipe do Egito. A vida de Moisés foi recolher cocô de ovelha, ele lidar com ovelha. A ovelha é um animal muito fedido. Durante 40 anos ele ficou no anonimato. Não tinha púlpito, não tinha liderança, não tinha glamour, não tinha autoridade. Ele era um pastor de ovelhas, que vivia anonimamente. Mas o fato de viver anonimamente não significava que Deus abandonou algo, que Deus desistiu dele. Mas é um processo importante e necessário. Sempre teremos fases de anonimato, fases que aparentemente parece que estamos esquecidos. Mas se nós entendermos que eu não consigo compreender os pensamentos de Deus sobre mim, que nem sempre eu vou conseguir interpretar o que Deus está fazendo, eu preciso aprender a lidar com essas fases de anonimato. Porque o fato de estar vivendo uma fase de anonimato não significa que Deus não tenha glória para mim. 40 anos Moisés ficou. Olha que interessante, o rei Davi, Samuel vai até ele, derrama óleo na cabeça dele e fala assim, ó, você vai ser o novo rei de Israel, Deus te elegeu. O que você espera depois de alguém derramar óleo na tua cabeça? O que você espera depois do maior profeta do Antigo Testamento chegar para você e falar que você vai ser rei? Eu espero honra, eu espero paz. Muito pelo contrário, Davi é chamado por Samuel para ser rei, e a vida de Davi vira um inferno, porque Saul quer matá-lo. Davi fica 12 anos fugindo de Saul. 12 anos, meu irmão. 12 anos sabendo que tem uma promessa. E todos os dias ele acorda e a vida dele não combina em nada com o que Deus falou. 12 anos sabendo que Deus vai fazê-lo uma grande autoridade. E ele acorda como fugitivo. Acorda tendo que dormir em caverna. Acorda tendo que dormir colocando vigilante. Tem horas que o anonimato, parece que as promessas de Deus são mentirosas. Parece que elas não combinam. Mas Deus me trouxe aqui para dizer que se João passou, Davi passou, Moisés passou, você também vai passar, porque até Jesus passou. Em Lucas 2,40, a Bíblia diz que o menino, agora falando de Jesus, não de João, o menino crescia e se fortalecia no anonimato, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Por que Jesus era anônimo? Porque o ministério de Jesus só começa com quantos anos? 30 anos. Jesus só começa a pregar, ministrar, chamar os discípulos com 30 anos, mas enquanto ele era um menino anônimo, morando com José e Maria, com os seus irmãos, a Bíblia diz que até no anonimato já estava sendo derramado sobre Jesus Espírito, sabedoria, graça. Porque na ótica de Deus, para te glorificar, para honrar você, tem que te preparar e te santificar. Tem que te preparar. Na ótica de Deus, nunca haverá uma coroação sem uma preparação. E se você não suportar isso, pode ser para a igreja, pode ser na empresa, pode ser na vida familiar, porque se o que está acontecendo hoje te mata, quem dirá um degrau adiante? Se o que está acontecendo hoje descabela você, quem dirá um degrau adiante? Aprenda, existirão áreas de anonimato. Isso não significa que Deus esqueceu de você. Vão ter áreas de silêncio. Agora qual é o problema? O problema é que quando nós não vemos o resultado, quando tudo está anônimo, quando nós somos mais um na multidão, todo mundo se desponta e eu continuo na mesma, nós queremos ter pressa, a pressa de ajudar a Deus. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 21, versículo 5, que a pressa conduz à pobreza, a pressa conduz à miséria,
decisões precipitadas, decisões apressadas. Os planos bem elaborados levam à fartura, levam à riqueza. Mas o apressado sempre acaba onde? Na miséria. Em fases de anonimato, você vai ter pressa para tentar suavizar, porque a sociedade vai cobrar de você resultados. As pessoas não vão entender o que Deus está fazendo, e é por isso que você não pode viver de torcida organizada, porque as pessoas não sabem o que Deus está fazendo em você, então elas vão começar a achar o que você tem que fazer. É hora de casar, é hora de namorar, é hora de trabalhar, é hora de fazer isso, é hora de trocar de casa. As pessoas não entendem qual é o seu nível de relação com Deus, então logo elas vão encostar perto de você e dizendo: olha, apresse-se, você está ficando para trás, apresse, parece que a sua vida está sem controle, apresse-se, parece que a sua vida está descoberta, cobrando de você atitude. A Bíblia diz que aquele que faz apressadamente, é como se você assumisse o controle e sem saber de nada que está à sua frente, começasse a assinar, fazer acordos, tomar decisões e precipitadamente, a palavra precipício advém de precipício, você vai cavando, cavando, cavando e vai para a miséria, para a pobreza. Tome muito cuidado com isso. Na época de anonimato, quando nada estiver acontecendo, não busque atalhos. Satanás vai sempre colocar um caminho mais fácil. Toma muito cuidado com questões de ganhar dinheiro rápido. Toma muito cuidado com coisas que tiram de você a capacidade de trabalhar. Toma muito cuidado com questões que são simples de serem explicadas, mas que te paga preço. A gente está acostumado hoje, numa fase de cliente, tudo a gente compra, tudo é fácil, tudo é apertar um botão, e a gente vem para o reino de Deus achando que é assim. A igreja hoje, ela é feita de clientes. A gente senta, a gente espera um bom serviço, a gente espera, e qualquer coisinha que fuja daquilo que eu espero, eu fico bravo. Se meu filho não for bem tratado, eu fico bravo. Se o banheiro não estiver tão limpo, eu fico bravo. Porque nós temos essa mentalidade. Quando eu digo nós, eu digo, eu estou junto com você aí. Nós estamos acostumados a sermos bons clientes. Tudo tem que estar em perfeita análise. Mas o reino de Deus não é um shopping. O reino de Deus não é uma fábrica. O reino de Deus é um processo onde eu preciso amar e ser amado. Então, quando a gente fala para você, seja um voluntário, não é porque nós queremos que você apenas faça parte, mas é que você não seja um cliente, que você ofereça aquilo que você recebe. Mas infelizmente, o anonimato tem nos feito buscar atalhos, queimar etapas, a pressa, a cobrança, pessoas que se casam sem saber se é para casar, pessoas que assumem compromissos financeiros sem meditar, pela pressa, pela cobrança, a capacidade, a ideia de chegar rápido. E é por isso que Salomão também fala em Provérbios 25:8. Ele vai dizer para nós: não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo o desacreditar? E o que Salomão está dizendo? Não levanta uma bandeira rapidamente. Não tenha pressa em ficar falando para as pessoas as suas causas, fique calmo, porque e se a pessoa que você for falar pensar diferente? E se a pessoa que você for levar a sua causa discordar de você? Calma. Deus trabalha com preparação, e a forma que Deus tem para preparar você é o anonimato. Dói, machuca, eu sei que você tem pressa, eu também tenho. Eu sei que tem coisas que você quer que aconteçam rápidas, mas Deus não está preocupado em encher você de bênçãos. Deus está preocupado em fazer você se parecer com Ele. Deus não está preocupado que você impressione um homem. Deus quer que você impressione e gere glória para Ele. E essa pressa nos faz gastar o que não temos para impressionar quem não gostamos. Pessoas que estouram seus cartões de créditos para terem bens materiais que nem precisam, para tentar impressionar pessoas que nem gostam da gente. Quantas coisas, irmãos, porque não suportamos a fase do anonimato, não conseguimos ficar quietos, não conseguimos refletir, não conseguimos parar e simplesmente descansar no Senhor. E esse é o maior drama do anonimato hoje, a pressa. Por que tem que estar acontecendo alguma coisa errada pelo fato de não estar acontecendo nada? Por que o fato de não estar acontecendo nada significa que algo está errado? Por quê? Por que o fato de não estar acontecendo nada não pode ser um trabalhar de Deus? Porque o fato de não estar acontecendo nada não pode ser uma preparação? Por que sempre tem que ser problema? Será que Deus não parou tudo para fazer algo diferente na sua vida? Eu quero que você entenda isso. Deus deseja que você primeiro seja um vaso reformado, porque um vaso mal preparado, ele quebra no calor das provas. Paulo vai dizer a Timóteo, no capítulo 2, versículo 21, se alguém se purificar dessas coisas, será um vaso de honra, santificado, útil
e preparado para a boa obra. Preparado. Cuidado com o anonimato. Cuidado com as fases silenciosas. Cuidado com as fases que os resultados não chegam. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Pare de se autopromover. Pare de se autoenviar. Pare de tentar ajudar a Deus. Pare de tentar trazer o controle para você. Deus pode fazer tudo. Se Ele não fez, é porque não é a hora de fazer. Para. Não se autoenvie. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 23. Pessoas que não esperam o momento do chamado. Pessoas que não esperam o ministério florescer. Querem colocar a carroça na frente dos bois. Olha o que Deus fala ao profeta Jeremias no capítulo 23, versículo 21. Eu não enviei esses profetas. Não era hora deles irem. Mas eles foram correndo levar a mensagem. Eu não os enviei. Mas eles foram. Não terminei. 21. Não falei com eles. Eu não falei com eles. Mas eles profetizaram. Que pressa é essa? Mas se eles tivessem comparecido ao meu conselho, se eles tivessem anunciado as minhas palavras ao meu povo, e teriam feito com que se convertessem nos seus maus procedimentos e das suas más obras, Deus está falando, se eles viessem falar comigo, eles seriam tão melhores. Se eles tivessem me ouvido, se eles tivessem esperado a hora certa de pregar, de falar, e não construído algo neles, sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta ao Senhor. E não sou também um Deus de longe? Em outras palavras, que está falando? Eles acham que eu não vi. Eles acham que eu não vi, que eles foram fazer as coisas do jeito deles, na pressa deles. Não construa seu ministério, seu chamado, seu casamento pautado na sua urgência, na sua pressa. Deus tem um plano para você. Deus tem um projeto para você. E se nada está acontecendo, isso não significa que Ele não tenha glória. Eu sei que eu estou pregando para algumas pessoas aqui que estão desesperadas porque a vida está cobrando de você glamour. A vida está cobrando de você, a família está cobrando, as pessoas estão cobrando. Ei, ore mais, tem alguma coisa errada, sai da igreja, já era para você estar lá na frente. Ei, Moisés, 40 anos recolhendo cocô de ovelha, já era para você estar lá na frente. Ei, José, 12 anos preso aqui, cadê teu Deus? Ei, João, você está aqui crescendo em graça, tem promessa, mas você está aqui no deserto. Se você confiar em Deus, comece a romper com as vozes do inferno. Aprenda a ser sustentado por aquele que te garante. Aprenda a ser sustentado por aquele que está com você no dia mal. Aprenda a ser sustentado por aquele que conhece o teu interior. A Bíblia diz que você precisa ter paciência. O Salmo 40, versículo 1 diz, coloquei no Senhor a minha esperança, e Ele inclinou a mim o seu ouvido, e ouviu o meu grito de socorro. Na atualizada vai dizer, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Espere, na fase de anonimato, não se precipite. Salmo 33, 20, a minha alma, nele, nossa esperança está no Senhor, e Ele é o nosso auxílio, e a nossa proteção. O Salmo 43, 5, o salmista vai dizer, por que está assim tão abatida ou triste a minha alma? Por quê? Porque nada está acontecendo? Por que está tão perturbada dentro de mim? Por quê? Qual é a razão? Quem perdeu o controle? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o Deus, o meu Salvador e o meu Deus. Irmãos, eu sei que todos nós temos momentos de dificuldades e percas. Todos nós temos pressa, porque a sociedade nos cobra isso. A sociedade nos cobra um sentimento de sinalizar avanços. E vai ter momentos que aquilo que Deus prometeu a você não vai combinar com o que você está vivendo. Vai ter momentos que Deus vai dizer para você, eu vou te usar, e no outro dia você é desprezado. Deus vai dizer, eu vou sustentar tua casa, e no outro dia você descobre alguma coisa errada na vida dos teus filhos. Nem sempre a palavra de Deus vai combinar com o seu momento, mas você tem que entender que o seu compromisso não é se posicionar de acordo com o seu momento, mas em relação à palavra. A sua condição pode ser terrível, mas a sua posição tem que estar na palavra. Se o Senhor disse que vai cuidar de você, Ele sabe o teu limite, Ele sabe a tua estrutura. E se você está vivendo numa fase de anonimato, é porque Deus não vai honrar você sem preparar você. Há todo um processo que você não enxerga, mente, coração, alma e espírito. E é nesse momento que você não pode se desfalecer. Não pode. O salmista vai dizer para nós, e eu amo a Bíblia, porque ela traz para mim sentimentos de homens como eu e você. Homens que passaram pelas mesmas aflições, pelas mesmas perseguições.
O salmista vai dizer no Salmo 69, 20. Veja se você se identifica com esse texto. A zombaria partiu meu coração. Estou em desespero. Supliquei por socorro e nada recebi. Por consoladores e ninguém encontrei. O que você faz quando isso acontece? Quando ninguém vem, quando ninguém liga, quando você é um anônimo, parece que as suas palavras não têm mais sentido na família. Deus fala, eu vou te usar, e você perdeu a voz ativa em casa. Na empresa você nem olha na tua cara mais. Os amigos te abandonam, é uma fase de anonimato, é uma fase de esquecimento. Mas tem horas que Deus deixa você anônimo, para que você pare de ouvir a voz daqueles que estão prendendo você a uma dimensão. Tem hora que Deus afasta as pessoas de você. Tem hora que Deus permite que você fique em lugares muito solitariamente, para que você aprenda a parar de ouvir vozes que estão concorrendo com o que Ele está falando para você. O fato de estar vivendo uma fase de anonimato não significa que Deus não tenha glória para a sua vida. O fato de estar vivendo uma fase de afastamento não significa que Deus não tenha um plano. Então não se desespere. É como Jó fala em Jó 36:2. Eu peço-lhe que seja um pouco mais paciente comigo. Em outras palavras, espere mais um pouco, e eu lhe mostrarei que se pode dizer mais verdades em defesa de Deus. Jó olha para os amigos falam, ei Jó, cadê teu Deus? Você está doente, tua mulher te largou. E ele está dizendo, olha, amigos, eu peço que vocês tenham um pouco mais de paciência comigo, que daqui a pouquinho eu vou mostrar a vocês as verdades do porquê eu estou assim. Por que eu estou anônimo? Por que eu estou desempregado? Tenha um pouquinho mais de família, tenha um pouquinho mais de paciência. Esposo, tenha um pouquinho mais de paciência, porque eu duvido de tudo, só não duvido do plano que Deus tem para a minha vida. Pessoas já falharam comigo, empresas já falharam comigo, pessoas prometeram estar comigo a vida inteira, já não estão mais, mas o Deus da minha vida continua e Ele não vai falhar. Espera mais um pouquinho, é hora de você olhar no espelho e falar para você mesmo, espera mais um pouquinho, porque o meu Deus não erra. Vão errar comigo, mas Ele não erra. O anonimato não vai roubar a glória de você. Então nós nos perguntamos, o que fazer? O que fazer quando acontece o Salmo 119, versículo 123? Os meus olhos fraquejam, aguardando a tua salvação e o cumprimento da tua justiça. O que fazer quando os meus olhos não vêm? Acordo pela manhã e é só desgraça, é dívida, é problema, é confusão. Chego na igreja, é uma bênção. Tem gente que se pudesse morava aqui, porque está na casa que está o inferno. Tem gente que já me falou isso, pastor, se eu pudesse tinha culto 24 horas, porque eu não suporto morar na minha casa. Eu não suporto a minha realidade. É como o salmista fala, os meus olhos fraquejam. O que fazer? O que fazer quando a minha alma está abatida, como no Salmo 42:5? Por que está abatida a minha alma? A resposta está lá. Ponha a sua esperança em Deus. Esperança não é uma sensação. Esperança não é um calafrio. Esperança não é um arrepio na nuca. Esperança não é uma sensação de falar em línguas. Esperança é uma decisão. Eu decidi estar esperançoso. Eu decidi ser otimista. Eu decidi acordar pela manhã. E quando a minha alma começar a falar bobagens para mim, eu não controlo o que sinto, mas eu controlo o que falo. Você controla a tua boca ou não? Alguém controla sentimento aqui? Não, sentimento não se controla. Tem dia que a gente está triste, tem dia que a gente não está legal, tem dia que a gente está muito feliz. Sentimento a gente não controla. E não dá para apertar um botão dizendo tristeza vai embora. Mas a minha boca eu controlo. A minha boca eu controlo. Ou você acha que todo ator, quando está fazendo uma novela, ele tem vontade de sorrir quando a cena pede para sorrir? Ou você acha que todo palhaço, quando está num circo, quando ele passa maquiagem no rosto e põe um narizinho, você acha que ele tem vontade dentro dele, de todas as vezes que está no palco, ele vai lá para o palco e ele dança e faz o teu filho rir, sabendo que muitas vezes o filho dele está em casa, mas ele tem uma disciplina, ele tem uma obrigação, ele tem uma função. É tua obrigação esperar em Deus. É tua obrigação confiar em Deus. É tua obrigação acordar amanhã e dizer, a minha alma está arrebentada, mas eu vou colocar o meu narizinho de confiança, eu vou fazer uma maquiagem de filho de Deus, e eu vou à luta, porque confiar no Senhor não é um sentimento, confiar no Senhor é o meu estilo de vida. Eu espero no Senhor, e o anonimato não vai roubar a glória. Não vai. Não vai. Por que eu confio? Porque Ele disse que vai cumprir, meu Deus do céu. Josué 21:45.
Por que eu coloco o narizinho de palhaço e vou trabalhar sorrindo? Porque eu sou hipócrita? Não! De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, de todas as boas promessas, nenhuma delas, nenhuma falhou, todas se cumpriram. Quer mais? Isaías 46:10. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, e ainda o que virá. E eu digo, Deus falando, eu afirmo, meu propósito permanecerá em pé, e eu farei tudo o que me agrada. Eu não coloco o narizinho para ir trabalhar porque eu sou hipócrita. Eu coloco o narizinho porque eu sei que o meu Deus não mente. E ainda que eu não esteja sentindo, vendo, ouvindo, o propósito dele não será frustrado antes de todas as coisas. Assim como Josué, Davi, João, Moisés, Deus vai fazer. Eu amo a palavra, gente. Quer mais uma promessa? Para você suportar a fase do anonimato? Isaías 55:11-12. Olha que texto. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Quem tem promessa? Sobre a casa, sobre o ministério, sobre o chamado. Quem aqui tem uma promessa que não está combinando com a sua vida hoje, com a sua situação? Quem tem uma promessa e fala, pastor, Deus me prometeu algo, mas a minha situação está totalmente contrária. Quem tem? É isso. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o desejo que atingirá o propósito para qual eu te enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Ele está dizendo, há uma hora da manifestação. Há uma hora que eu tiro o João do deserto. Há uma hora que eu pego o menino Jesus e tiro da casa do José. Há uma hora que eu tiro o José da prisão. Há uma hora que eu tiro Saul e coloco a coroa sobre Davi. Mas eu não glorifico sem preparar. O fato de estar vivendo uma fase de anonimato não quer dizer que Deus perdeu o controle. Humilhe-se. O orgulho tem matado a fé de muitas pessoas. Eu me lembro uma vez, muito novo, eu pregava junto com mais 2 ou outros irmãos, pregávamos, e aí o pastor separou pessoas para serem ordenadas, e ordenou 2, nós fazíamos a mesma coisa, estávamos nas mesmas escalas, mas ordenou 2 e não me ordenou. Na hora que ele não me ordenou, o meu senso de justiça veio, e eu fiquei com muita raiva, porque eu achei que eu merecia. Eu achei que eu merecia uma ordenação. Na minha justiça, o orgulho bateu e eu falei, é injusto. É injusto porque eu faço tanto quanto eles, e por que eles vão ser ordenados a evangelista e eu não? Mas logo eu fui para casa, passou a ira, e aí Deus falou, você faz para quem? Para quem você faz? E eu percebi que eu não poderia ser ordenado, porque eu estava orgulhoso demais. Orgulhoso. E é por isso que a Bíblia nos ensina, na fase de anonimato, tenha gratidão. Tiago 4:10. Humilhai-vos. Humilhe-se diante das mãos do Senhor. Pare de bater no peito e dizer, Senhor, eu estou vindo para a igreja há tanto tempo, já era para ter acontecido. Eu estou dizimando. Humilhe-se. Tenha a capacidade de ser grato, mesmo quando nada acontece. Tenha a capacidade de chorar na presença de Deus, mesmo quando tudo o que está acontecendo não combina com o que você espera. Humilhem-se. Em 1 Pedro 5:6. Humilhai-vos. Humilhem-se debaixo da poderosa mão do Senhor, para que Ele te exalte no devido tempo. No tempo devido. Deus tem manifestação para você. Mas aguarde a fase do anonimato. Hoje, eu tenho o privilégio de pastorear os meus pastores. Eu tenho o privilégio de aconselhar o meu pastor. Não falo isso com orgulho, não. Mas se eu tivesse tido aquela fase por ofensa, se eu tivesse tomado aquela fase por ofensa, talvez eu não estaria aqui hoje. Quando nada acontecer, mantenha seu coração humilde. As pessoas vão tentar inflar você de razão. As pessoas vão dizer que o teu Deus te esqueceu, que a tua fé é fajuta.
Mas dobra o teu joelho e fala: Senhor, eu ainda sou humilde, eu dependo de Ti ainda, Senhor. Não perca a sua humildade em fase de anonimato. Não perca a sua dependência em fase de anonimato. Continue firme. Continue. Porque Deus tem o segredo para todas as coisas. Sabe, irmãos, tem tantas coisas que nos garantem vitória. A Bíblia é um livro lindo. Um livro lindo. Que antes de tudo, o plano de salvação já foi colocado aqui. Sabe aqueles textos de genealogia? Por exemplo, Gênesis 5, que é aquele texto que tem vários nomes. Fulano, filho do ciclano, já viram? Muitas vezes algumas pessoas falam: Senhor, fala comigo. E aí abre o texto, abre a Bíblia bem na genealogia e fala: ih, deu errado. Deixa eu abrir de novo. Porque como é que Deus vai falar comigo com esse monte de nome? Deu errado. Mas Deus é tão maravilhoso, a Bíblia é um livro tão perfeito. Sabe onde Deus escondeu o plano de salvação? Sabe onde Deus escondeu? Em Gênesis 5. Vou provar para você. Gênesis 5. Todo o capítulo 5 de Gênesis é um capítulo de nomes. Ele começa desde Adão e vai até a Noé, contando toda a descendência. Em Gênesis 5, eu vou ler no pique aqui para vocês, são muitos versículos, mas eu vou dizer para você que não tem por que você ter medo do anonimato. Deus já garantiu sua vitória, amém? Deus já garantiu. Olha, Gênesis 5, no 3, ele vai dizer, ó, Adão, conforme semelhança, gerou Sete. No versículo 4, Sete gerou... depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos, tal. E no versículo 6, Sete gerou Enos. Agora no versículo 9, Enos gerou quem? Cainã. Agora no versículo 12, Cainã gerou quem? Malael. No versículo 65, no versículo 15, Malael gerou quem? Jared. Foi filho de Jared. Aí continua a genealogia. Versículo 18. Jared gerou quem? Enoque. Versículo 20. Depois que Enoque morreu. Versículo 21. Enoque gerou quem? Matusalém. Aí Matusalém morreu. E aí deixou um filho. E aí Matusalém, versículo 25. Matusalém gerou quem? Lameque. Lameque gerou quem? Lá no versículo 28. Lameque gerou um filho e deu o nome de... Agora versículo 29. Noé, e aí vai. Aí você fala assim, o que isso tem a ver? Se você for estudar o nome desses homens em hebraico, no hebraico, o significado deles, eu vou dizer para você. Eu estou lendo para você genealogia bíblica. Se você for estudar o nome deles, começa com Adão. Adão significa homem. Sete significa apontado. Enos significa fraco, mortal. Cainã significa aflição em hebraico. Malael significa santo Deus. Jared significa ele descerá. Enoque significa ensino e instrução. Matusalém significa quando ele se for virá. Lameque significa ausência de esperança. E Noé significa alívio e conforto. Agora leia o significado de todos os nomes na sequência. A frase é a seguinte: ao homem está apontado uma mortal aflição, mas o santo Deus descerá ensinando que a sua morte trará ao ausente de esperança alívio e conforto. Sabe de onde eu tirei isso? É o plano de salvação com o nome da genealogia. Aí você fala assim, meu Deus do céu, que bênção, né? Gênesis, sabe onde Deus vai te dar uma outra segurança? Em Apocalipse 7, há uma ordem para as 12 tribos de Jacó. O nome das 12 tribos, que são os 12 filhos de Jacó, que ali construíram a nação de Israel. Em Apocalipse 7 está lá dizendo, então ouvi o nome dos que foram selados, 144 de todas as tribos. Eu vou ler a partir, deixa eu ver aqui, o 4, põe o 5. E da tribo de Judá foram selados os 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, põe o 6. Da tribo de Azer, 12.000, da tribo de Naphtali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Zacar, 12.000, e o 8. 7 e 8. Da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, e da tribo de Benjamim, 12.000. São os 12 filhos de Jacó. Você fala, o que tem a ver comigo, pastor? Em Gênesis 5, há um plano de salvação. E agora em Apocalipse 7, há a conclusão do plano de salvação.
Sabe o que significa cada um deles? Se você for observar, cada um deles, o significado no hebraico, Judá significa vou louvar ao Senhor. Rubem significa ele olhou para mim. Gade significa foi-me dado boa sorte. Azer significa eu sou feliz. Naphtali significa minha luta. Manassés significa me fez esquecer. Simeão significa Deus me ouve. Levi significa Deus se juntou a mim. Isacar significa comprou-me. Zebulon significa habitação. José significa ele me escolheu. E Benjamim significa filho da sua direita. Os 12 nomes com seus significados enfileirados significa vou louvar ao Senhor, ele olhou para mim e me concedeu boa sorte. Estou feliz porque a minha luta não é mais minha, é dele. Deus está me fazendo esquecer o passado. Deus ouve-me e se ajuntou a mim. Ele comprou-me uma habitação e ele me escolheu como filho da sua mão direita. Em Gênesis 5 a genealogia aponta a visão de salvação. Em Apocalipse 7 o plano. Tudo isso para que você entenda. Até em áreas que você não consegue interpretar, Deus camufla e coloca o plano para que você não esqueça. Não liga para o tempo de anonimato. Eu tenho glória reservada para a sua vida. Eu tenho